Prezados irmãos, prezadas irmãs, presentes em nossa Sé Catedral, prezados irmãos e irmãs que nos acompanham através dos meios de comunicação. Temos a graça de celebrarmos no dia de hoje a festa da Santíssima Trindade. E o evangelho que nós acabamos de ouvir, o evangelho que acabou de ser proclamado, pode ser dividido em 3 partes e vai nos ajudar a compreendermos este que talvez seja, eu penso que seguramente é o maior mistério da nossa fé. No início do evangelho, os apóstolos estavam na Galileia, eles adoravam Jesus, mas eles ainda tinham dúvida. O texto quer nos dizer que na nossa vida, como na vida dos apóstolos, em muitos momentos nós acreditamos, nós sabemos que Deus está conosco, mas a nossa compreensão, a nossa percepção de Deus, ela não é completa, ela não é plena. No segundo momento do evangelho, Jesus disse: toda a autoridade do céu me foi dada, por isso eu vos envio para proclamar a boa nova. Jesus enviando os apóstolos, ele estava enviando a sua igreja. Na última parte do evangelho, Jesus diz com palavras muito claras: ide e batizai a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos aqui algumas crianças que daqui a pouco irão professar a fé, terão a festa do creio, a festa da palavra. Eu peço às crianças, ajudem o padre agora na reflexão. Jesus disse assim para os seus apóstolos: ide e batizai a todas as pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que significa dizermos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Esta é a Santíssima Trindade. Se alguém de vocês crianças, ou até algum adulto, perguntasse assim: padre, entre todas as coisas que a igreja acredita, qual é a mais importante? O que eu realmente preciso acreditar para ser católico? Eu sou obrigado a acreditar em aparições de Nossa Senhora? E eu diria não. Uma pessoa que tem dificuldades em acreditar nas aparições de Nossa Senhora pode ser um bom católico. Alguém poderia perguntar assim: padre, eu tenho muita dificuldade em compreender o Papa João Paulo II, ou Papa Bento XVI, ou Papa Francisco. Eu não sou muito simpático ao Papa. Parece que nosso jeito assim não é o mesmo. Tem um padre brasileiro lá na Sé Catedral que parece que eu não gosto muito dele. Eu posso ser católico? Pode, não tem problema nenhum, mas 2 coisas nós não podemos abrir mão. Primeiro, nós precisamos acreditar que Jesus ressuscitou. Nós precisamos acreditar na Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade é o próprio Deus. Se eu perguntasse a vocês quem acredita na Santíssima Trindade, tenho certeza que todos aqueles que estão entendendo o que o padre está dizendo levantaria a mão. Porém, se eu perguntasse a vocês quem gostaria de vir aqui, em apenas 3 minutos falar algumas palavras sobre o que é a Santíssima Trindade, pode vir aqui e pode explicar para nós. Se eu fizesse essa pergunta, alguns já começariam a baixar a cabeça, alguns já começariam a disfarçar. E se eu chamasse alguns, eu tenho certeza que na semana que vem pode ser que nem voltaria mais na igreja, eu arrumaria um inimigo. Como que é difícil falar sobre a Santíssima Trindade? E não tem problema nenhum essa dificuldade. Um dos maiores santos, um dos maiores doutores da igreja, Santo Agostinho, levou mais de 10 anos para entender a Santíssima Trindade. Faça o possível para acompanhar o raciocínio do padre agora. Agora é uma parte mais teórica, depois nós vamos para uma parte mais prática. Faça um exercício mental para agora não pensar no seu trabalho, não pensar na casa, não pensar na internet, não pensar em nada, mas se concentrar no que o padre vai dizer. Essa parte teórica é 4 minutos. Depois nós vamos para a prática e será mais simples. Santo Agostinho pensou: Deus é amor. E ele fazia a seguinte questão para ele: se Deus é amor, antes da criação do mundo, antes da criação do ser humano, antes da criação de tudo que existe, o que Deus amava? Quem que Deus amava? Ah, Deus amava os anjos? Não, antes dos anjos. Ah, Deus amava Adão e Eva? Não, antes de Adão e Eva. Quem Deus amava? Se Deus ele fosse apenas uma pessoa, ele amaria ele mesmo. Ele não poderia ser amor. Isso seria egoísmo. Então, para nós, Deus não é solitário, Deus não é sozinho, como acreditam os muçulmanos que Deus é só Alá,
como acreditam os judeus que Deus é só Javé, mas eu acredito que um muçulmano, um judeu, com todo respeito, eles não podem dizer que Deus é amor. Javé amava Javé, e Javé era amado por Javé, e Javé cuidava de Javé, que era cuidado por Javé. Alá amava Alá, que era amado por Alá, que gostava de Alá e que ficava junto com Alá. É uma relação muito individualista. Nós que somos católicos acreditamos, o pai amava o filho amava o pai, e o amor entre o pai e o filho é o Espírito Santo. Entendam com palavras positivas o que o padre vai dizer agora. O padre era o amante, o filho era o amado, e o Espírito Santo era o amor entre o pai e o filho. É como um abraço. O que acontece num abraço? Um abraço, duas pessoas diferentes se encontram e praticamente formam uma só. Então nós temos o abraço do pai e do filho, que é o Espírito Santo. 3 pessoas diferentes que formam uma só. A beleza da Santíssima Trindade pode ser compreendida na história da salvação. Tudo vem do Pai e tudo vai para o Pai. Mas chegou um determinado momento da história que Deus resolveu se tornar humano. E qual pessoa divina que veio à Terra? Qual pessoa divina que se tornou humana? O Filho. E o Filho se tornou humano com a força, com a sabedoria, com o cuidado, com a ação do Espírito Santo. Por isso, se nós queremos rezar e compreendemos a fé de uma maneira correta, nós vamos compreender que quem é o modelo para nós? O modelo é o Filho. Quem que é a força? Quem que é a sabedoria? Quem que é a alegria? Quem que nos dá paciência? Quem que nos motiva? Quem que cuida de nós? O Espírito Santo. De onde nós viemos e para quem que nós voltaremos? Para o Pai. Tudo veio e voltará para o Pai. Nós precisamos, se queremos ser santos, sermos como o Filho. E quem vai nos ajudarmos a ser como Filho? O Espírito Santo. Terminou a parte teórica. Alguns dizem assim: padre, parece que é tão difícil entender a Santíssima Trindade. Veja o início do Evangelho. Os apóstolos adoravam Jesus, mas tinham dúvida. E se você disser assim: padre, eu tenho dúvidas, parece que às vezes eu não consigo entender Deus, parece que eu não consigo entender a fé totalmente, eu diria a você: parabéns, você está no caminho certo. Porque se nós conseguíssemos compreender Deus totalmente, como diz o próprio Santo Agostinho, nós seríamos como Deus. Deus é um mistério, que por mais que nós estudamos, que por mais que nós meditamos, será impossível conhecer totalmente. Mas padre, se eu quiser entender Deus, o que eu preciso fazer? Deus é como algo que nós precisamos experimentar. Que nós precisamos estar próximos. Faça uma oração, participe da Santa Missa com devoção, ajude uma pessoa que precisa, e Deus, Ele vai ser experimentado. Para nos ajudar a compreendermos a Santíssima Trindade, para nos ajudar a compreender a nossa fé, Deus nos enviou a sua igreja. Deus enviando os apóstolos, Ele nos enviou a sua igreja. Novamente, com todo respeito a todas as igrejas, a todas as religiões, existe algo curioso nos nossos dias. Nós temos no mundo aproximadamente 33 mil igrejas com nomes diferentes. 33 mil igrejas com nomes diferentes. Eu não vou citar o nome delas, mas como que todas elas podem ser igreja de Cristo? Se uma diz que Maria teve filhos e uma diz que Maria teve só Jesus, uma está certa, uma está errada. Algumas igrejas dizem que a Eucaristia é apenas uma recordação do que Jesus fez. A Igreja Católica diz que a Eucaristia é o corpo de Cristo. Como que todas elas podem estar corretas? Como que todas elas podem estar certas? Jesus disse com palavras muito claras, Mateus 16, 18, Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Crianças, aula de português, artigo feminino singular, minha, pronome possessivo singular. Jesus disse, a minha igreja, é uma igreja. E qual que é a igreja de Cristo? Se a igreja é a igreja de Cristo, ela precisa vir da época de Cristo. Em Portugal, ou melhor, aqui em Macau, viveu um dos melhores poetas, escritores da história de Portugal, que foi Luís Camões.
Existe um parque muito bonito perto da igreja de Santo Antônio, que é o Parque Luiz Camões. Um local fantástico. Se alguém dissesse assim: padre, eu sou filho de Luiz Camões, eu diria assim: impossível. Você não viveu na época dele. Primeiro sinal para uma igreja ser de Cristo, ela precisa vir da época de Cristo. Qual que é a igreja de Cristo? Vamos pegar os livros de história e vamos ver quais foram as igrejas ou a igreja que veio da época de Cristo. Jesus, ele deixou Pedro. Pedro faleceu em Roma. Isso daqui foi o que me encantou, isso daqui foi o que me ajudou a ficar católico. Depois que Pedro morreu, alguém precisava ficar no lugar dele em Roma. Morreu Pedro, veio Lino, depois veio Anacleto, veio Clemente, veio Evaristo, Sisto, Higínio, Telésforo, Agiteto, Eleutério, Paulo, Francisco. 266 papas. É uma sequência ininterrupta. Teve papas que não foram santos. Teve um papa que teve 11 filhos. Mas se um papa ele é pecador, se um papa ele errou, a igreja deixa de ser igreja de Cristo. A igreja católica ser igreja de Cristo é um dado objetivo, independente do comportamento e da ação das pessoas da igreja. A igreja é santa e é a igreja de Cristo. Me mostra na Bíblia a palavra igreja católica, que eu acredito na igreja católica. Uma vez alguém me disse isso: padre, me mostra na Bíblia a igreja católica, e eu acredito na igreja católica. É muito simples. Existem vários lugares. Primeiramente, a palavra católica não é uma palavra portuguesa, não é uma palavra em inglês. A palavra católica é uma palavra que vem do grego katolikon. Se nós pegarmos o Novo Testamento, que foi todo escrito em grego, a palavra católico aparece várias vezes. Eu imagino que os apóstolos começavam a pensar entre si: qual será o nome da igreja? Um deve ter falado: Deus é amor. Mas se nós dissemos que Deus é apenas amor, é pouco. Deus também é misericórdia, Deus também é justiça. Possivelmente alguém disse: qual que é o nome da igreja? Deus é amor? Não pode. Deus é misericórdia? Não pode. Deus é justiça? Não pode. Mas para nós entendermos o nome da igreja, precisamos saber para que a igreja foi criada. É uma igreja para todo mundo. Então algum apóstolo deve ter falado: a nossa igreja vai chamar igreja de todos. E ficou o nome da igreja, igreja de todos. O que significa todos em grego? Católico. Católico. Todas as vezes que aparece a palavra todos na Bíblia, está aparecendo a palavra católico. A nossa igreja não tem nome. A nossa igreja não tem nome. Como a igreja de Cristo não tem nome, a nossa igreja ela tem uma missão, ela tem um comportamento, ela tem uma essência, que é ser para todos. Padre, os ensinamentos da igreja católica são muito duros. São mesmo. Padre, os ensinamentos da igreja católica são muito rigorosos. São mesmo. Mas você pode ter certeza, é caminho certo e seguro para a felicidade. Eu encontrei inúmeras pessoas no leito de morte, e as pessoas diziam: padre, atende a minha confissão. Padre, se eu tivesse um dia a mais de vida, eu mudaria a minha vida. Mas eu nunca encontrei uma pessoa que disse: eu estou arrependido de ter seguido a igreja. Eu estou arrependido de ter seguido Jesus Cristo. Eu estou arrependido de ir na missa. Se Deus me desse um dia, eu não queria saber de igreja. Não existe. São Gregório de Nissa diz: Deus é uma fonte que sacia e dá sede. Ou seja, quanto nós mais nos aproximamos, nós mais queremos. Os ensinamentos da igreja são duros, mas são seguros. E aqui entra uma questão de humildade. Existem padres, existem até bispos, às vezes leigos, que querem ensinar a igreja e querem mudar os ensinamentos da igreja. É um orgulho, é uma arrogância muito grande. Uma pessoa que não tem nem 80 anos de idade quer ensinar uma instituição de 2000 anos. A igreja é sábia, a igreja tem uma história belíssima. Siga os ensinamentos da igreja, por mais que forem difíceis, nós seremos felizes. Eu encerro a reflexão dizendo que nós precisamos compreender Deus, não entendemos totalmente, mas precisamos também segui-lo. Muitos de vocês são de Portugal, a maioria de vocês tem família em Portugal. Está acontecendo algo em Portugal que deve machucar, deve ferir o coração de cada um de nós que somos católicos. Amanhã será votada a lei contra a eutanásia.
E existem muitas pessoas que estão tendendo para apoiar a eutanásia. A eutanásia é uma palavra bonita para falar matar. É como o aborto se tornou uma palavra técnica, uma palavra camuflada para dizer matar. A vida é um dom absoluto. A vida, ela veio de Deus e ela pode ser tirada apenas de Deus. Nós vivemos em uma sociedade que nós, sem percebermos, usamos as pessoas. A mãe educa o filho, cria o filho, manda o filho para o colégio, ajuda no casamento, aí depois fica velha, fica na cama, mata. A gente não pode usar a palavra matar, vamos usar eutanásia. De repente, a jovem ficou grávida, mas eu quero estudar, eu tenho a minha vida para frente, essa criança vai me atrapalhar. Mata, desculpa, não vou usar a palavra matar, aborta. Queridos irmãos e irmãs, a vida é um dom sagrado. Eu disse há um mês atrás e gostaria de repetir, eu encontrei uma família em Macau durante quase 15 anos, a mãe na cama, e aquela senhora não falava, e aquela senhora nem se alimentava direito, e as filhas concentraram a vida para cuidar da mãe, gastaram dinheiro, deixaram de viajar, gastaram tempo e cuidaram da mãe. Há pouco tempo atrás a mãe faleceu, e elas, sorrindo, disseram: padre, nós estamos tristes, a mãe faleceu, mas nós fizemos o melhor por ela. Nada é mais gratificante do que o amor. Nada é mais gratificante do que nós fazermos o melhor naquilo que nós acreditamos. E por mais que uma situação seja difícil, matar nunca será a solução. Padre, eu posso matar uma pessoa? Padre, a igreja aceita que nós matamos alguém? Aceita, aceita. O catecismo da Igreja Católica diz que nós católicos acreditamos na legítima defesa. Se alguém tiver, eu gostaria de dizer isso para um grupo pequeno de 15 pessoas, quando a gente tem um grupo grande, você fala A, tem gente que entende Z, e depois tem gente que sai falando bobagem por aí. Então é bom que se grava a homilia para depois não colocarem palavras na boca do padre. Se alguém tiver com um revólver na cabeça da sua mulher, e você tem uma arma na sua casa, mate o bandido. Você pode fazer isso. Isso significa legítima defesa. Você está protegendo a sua família. A sua família não pode crescer sem os seus filhos, os seus filhos não podem crescer sem a sua esposa. Os seus filhos não podem crescer sem uma mãe. Se o seu marido está para ser morto e você tem um revólver, mata o bandido. Como que um filho vai crescer sem o pai, vai crescer sem as necessidades básicas financeiras que o pai pode oferecer? A igreja permite. Em poucas palavras, a igreja não é estúpida, a igreja não é tola. Os ensinamentos da igreja fazem muito sentido e eles são belíssimos. Porém, a igreja nunca apoiará e nunca defenderá que nós matemos um inocente. Não sei o que nós podemos fazer, mas eu gostaria que vocês, como católicos, e hoje existe uma tendência de achar que ser inteligente é ser ateu. Existe uma tendência de se achar que ser crítico é ser contra os ensinamentos da igreja. Não. O que é mais difícil, o que é mais fácil nesta vida é ser herege. Para ser herege existem 1000 opções. Agora, para ser ortodoxo e católico existe só uma. É como um malabarista, é como andar na corda bamba, dizia Chesterton. Um passo que você dá de um lado ou do outro, você cai da corda. Mas eu digo a vocês do fundo do coração, como irmão mais velho, como padre, como amigo, conheçam os ensinamentos da igreja, sigam os ensinamentos da igreja, e nós seremos felizes. Façamos nosso momento de oração, peçamos que Deus nos conceda a graça de conhecê-lo através do mistério da Santíssima Trindade, e a graça de amá-lo através, principalmente, da defesa da vida.